Queridos, peço que você abra sua Bíblia no Salmo 13. Hoje eu quero trazer uma realidade daquilo que Deus tem falado ao nosso coração em relação às disciplinas espirituais. Algum tempo atrás eu preguei sobre disciplinas espirituais aqui. E nós falamos um pouquinho de modo geral em relação às disciplinas espirituais. E hoje eu quero entrar num motivo, numa realidade específica, tá bom? Que é a oração, o poder da oração. Então eu peço que você abra no Salmo 13, um salmo de Davi, uma oração de fé, e eu quero ler com os queridos. A palavra de Deus diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não venha a vacilar ou dormir o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Vamos juntos? Versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos, em relação às disciplinas espirituais, nós lembramos aqui da realidade da leitura bíblica, da palavra de Deus, da oração, do discipulado, de estar junto com uma comunidade. Nós lembramos aqui do jejum, que ainda não foi pregado aqui, mas hoje eu quero destacar a realidade da oração. O cristão ora. Isso é básico. Isso é realidade. Cristão que não ora, vacila a todo instante. E nesse texto eu quero trazer uma realidade do poder da oração. Daquilo que Deus deixou para a gente como relacionamento. Oração, queridos, é relacionamento com Deus. É onde você não aguenta mais as circunstâncias dessa vida e você olha para Deus e Deus, eu não aguento mais. E nós encontramos aqui nesse salmo, um salmo de Davi, você conhece muito bem Davi, um rei poderoso, e que mesmo o rei todo-poderoso entendia que era muito melhor caminhar de joelhos, que era muito melhor clamar um Deus todo-poderoso, mesmo ele sendo poderoso em muitos momentos. Mas aqui nós não encontramos muitas vezes um contexto, nós não encontramos um pecado, como no Salmo 51, nós encontramos 6 versículos, onde Davi nos ensina uma disciplina espiritual importantíssima, a oração. Uma oração de fé, que muitas vezes não é nem uma fé na gente, mas é uma fé num Deus todo-poderoso. Não é uma fé no seu trabalho, não é uma fé no seu dinheiro, não é uma fé nas tuas forças ou talvez na tua família. É uma fé em Deus. Presta atenção comigo, 3 rápidos pontos em relação a Davi aqui. Nos 2 primeiros versículos ele começa dizendo o quê? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? De imediato que eu aprendo aqui que o poder da oração nos leva a uma intimidade tremenda. Anote aí. Perceba isso no texto. Davi está rasgando o coração. Davi traz 4 frases importantíssimas para a gente. Ele diz, até quando, Senhor? Ele está dizendo, a minha realidade está insuportável, por isso eu digo, Deus, até quando? E ele traz essa realidade da súplica, ele traz essa realidade do desespero, e ele está mostrando que há possibilidade de você gritar ao teu Deus, até quando, Senhor? Queridos, infelizmente, muitas vezes nós temos floreado as nossas orações. Muitas vezes nós temos jogado uns perfuminhos ali de heresia, perfuminhos de hipocrisia, perfuminhos de, olha Deus como eu sou bom, olha Deus como a minha família é boa, olha Deus como a minha realidade é muito boa, olha Deus como o meu trabalho é muito bom, para que eu vou orar sobre sustento se eu já tenho sustento do meu coração ou da minha força? Davi está mostrando como um rei todo-poderoso,
Davi está mostrando como um homem segundo o coração de Deus, que há possibilidades de eu e você gritarmos e clamarmos por Deus até quando essa realidade é insuportável. Querido, disciplina do Senhor, disciplinas espirituais tem a ver com quebrantamento em oração, tem a ver com intimidade. Olha os 2 primeiros versículos, isso é uma intimidade tremenda, Deus. Olha que coisa mais linda que ele está falando. Olha, Senhor, eu estou sentindo o esquecimento do Senhor. Ele inicia isso no primeiro versículo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Eu não sei se você já passou por um momento desse, mas que você se sentiu esquecido. Sabe aquela dificuldade? Sabe aquela depressão, aquela ansiedade? Sabe quando tudo vai mal? Quando o desespero bate na porta? Quando o trabalho não dá certo? Quando os filhos estão distantes? Quando os amigos é somente traição? Quando nada mais dá certo? Davi está nos ensinando uma disciplina espiritual para esse momento. E ele diz exatamente isso: esquecer-te-ás de mim para sempre. Ele está sentindo o esquecimento de Deus. Querido, a fé cristã nos dá esse momento, esse ambiente de você dizer para Deus: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Está caindo de um lado, está caindo do outro, bênçãos sobre bênçãos em outros, mas em mim não. O Senhor esqueceu de mim, Deus. O Senhor esqueceu o quão piedoso eu sou. O Senhor esqueceu da minha família, Senhor. O Senhor esqueceu de tudo que eu tenho feito, Deus. O Senhor esqueceu de mim. É esse o sentimento de Davi. Ele está mostrando isso para a gente. Deus, o Senhor esqueceu de mim. E para piorar, ele continua. Além do esquecimento de Deus, o texto vai continuar. Até quando ocultarás de mim o rosto? É como se ele falasse assim: Deus, o Senhor esqueceu de mim. E quando eu estou indo buscar, eu encontro um Deus coberto. Esse é o termo lá no hebraico. Um Deus coberto. Um Deus que tirou a face sobre a minha pessoa. Você está tentando, você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, você está vindo para cá, mas sabe o que acontece no final? Nada. Deus esqueceu de mim. Primeira realidade que eu percebo aqui em Davi é que ele está dando voz para esse sentimento. Pare de florear suas orações. Seja íntimo de Deus. Converse com Ele. Deus, não te sinto mais. Deus, não aguento mais. Ele está mostrando isso, então pare com o floreio. Pare com essa realidade onde você precisa florear suas orações, onde Deus não escuta mais, onde você acha que Deus não escuta mais porque você está distante ou com culpa. Vá do jeito que você está. Famoso hino nosso: eu venho como estou. Sim, veio como estou. Porque Jesus morreu na cruz por nós, queridos. Por isso nós estamos vindo aqui como estamos. Mas não ficamos do mesmo jeito. É o que eu aprendo nesse salmo. O texto vai continuar. Ele vai dizer 4 realidades aqui. Primeiro, do esquecimento. Depois, de ocultar o rosto. E não feche sua Bíblia. Ele vai continuar. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Se ele inicia com o esquecimento de Deus, um rosto coberto de Deus, e depois ele vai para uma realidade de depressão. Perceba comigo o texto, querido. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza todos os dias? Talvez se a gente lesse isso hoje, alguns diagnósticos viriam. Depressão, ansiedade, síndromes, dificuldades. Davi está mostrando exatamente isso para a gente. Querido irmão, tenha essa realidade da disciplina, da oração. Venha como você está quebrado, arrasado, sufocado, apertado, e entregue isso para Deus. É isso que o texto está dizendo. Davi está quebrado, ele está dizendo: olha, é todo dia. Não é sofrimento um dia só, não. Não é uma alma quebrada um dia só, não. É todo dia, são todos os dias. Ele está dizendo isso: eu estou relutando contra a minha alma, com tristeza no coração, todos os dias, a cada dia. Você vem triste para cá? Tem que vir. Você vem magoado para cá? Tem que vir. Escuto muito isso, queridos. Diego, quando eu resolver minha vida... Já ouviu essa frase? Quando eu resolver minha vida, quando a vida estiver um pouquinho mais arrumada, quando eu tiver menos pecado, estou fazendo uns negócios aqui que não dá, Diego.
Deus não me aceita. Que realidade arrogante, que realidade medíocre que está nessa pergunta. Davi, um rei todo-poderoso, conhecedor das leis de Deus, o homem segundo o coração de Deus, está dizendo que ele está relutando todos os dias com tristeza no coração. Ele está dizendo aqui, alguém mais está se sentindo assim? Vamos orar junto? Porque ele poderia estar, talvez, descarregando essa realidade insuportável, talvez no exército, talvez em mulheres, talvez em manjares, onde ele tinha possibilidade. Ele poderia estar descarregando em tudo, em trabalho, em ser cada vez mais workaholic, vamos trabalhar, vamos parar, não pensa não, vamos continuar. Mas não, ele está mostrando a realidade da oração. Deus está insuportável a minha realidade, por isso eu estou aqui diante do Senhor. Por isso eu estou aqui diante do Senhor. Não há lugar no mundo que possa me trazer uma paz, como o Senhor poderá me trazer aqui. Ele está relembrando essa realidade que nos pés de Jesus é muito melhor, nos pés de Deus é muito melhor. Mesmo com 4, até quando, Senhor? Primeira coisa que você precisa aprender aqui com esse texto é, dê lugar para o seu sofrimento. E escute a voz do seu sofrimento. Geralmente o sofrimento nos leva para um lugar de maturidade. Geralmente, às vezes você pode ficar magoado, azedo que nem um limão. Cuidado também. Mas Davi está nos ensinando isso. Vai diante de Deus, clama diante de Deus e leva as 4 perguntas que você tem. E ele vai terminar com a 4ª pergunta. Parece que Davi está lá no fundo do poço. Pensa assim, está lá no fundo do poço, não tem corda, não tem nada. E no final, para piorar, ele vai dizer ainda assim, no final do 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele está dizendo assim, olha, eu estou no fundo do poço, a água está subindo, não tem corda, e quando eu olho para cima, os meus inimigos estão lá em cima, lá. Você não vai sair daí não, viu? Sabe o vizinho, quando você chega na casa, e ele vira para você, Salmo 115 vai dizer exatamente isso. Onde está o teu Deus? Sabe essa frase, quando você está sofrendo, e você escuta de um vizinho, de um amigo, de um empregado, de alguém próximo, fala assim, ué, mas você não é crente? Engraçado, essa pergunta é interessante, né? Você não é crente? É a mesma pergunta do Salmo 115. O Salmo 115 começa, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E ele vai dizer, onde está o teu Deus? Meu Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz. Ele está dizendo que essa realidade vai ser insuportável e as pessoas vão perceber isso. É isso que Davi está falando. Os meus inimigos estão à porta a cada instante, a cada momento, a cada tempo. E lá no Salmo 115 ele responde isso. Olha, o meu Deus está no céu e ele faz tudo como lhe apraz. Lhe agrada. Queridos, o fundo do poço de Davi era difícil. Eu não sei qual que é o seu fundo do poço. Talvez você chegou aqui com o fundo do poço. Talvez você chegou aqui numa realidade. Mas lembre-se, lá embaixo, tu não vai encontrar ninguém. Somente Deus. E já não está bom? Seja sincero. Você quer encontrar mais quem lá dentro? Você quer uma realidade onde todo mundo vai talvez bater no teu ombro? Você precisa de Deus. É isso que Davi está demonstrando, está falando assim, olha, nesses primeiros momentos eu estou clamando a ti, e ele colocou dúvidas difíceis de lidar. Ele está sentindo depressão, ansiedade, pânico, todas as dificuldades que nós temos hoje em dia também. E aí, no versículo 3, que coisa mais linda, olha que virada, gente. Aprenda com Davi. No versículo 3 ele vai dizer, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Oração nos leva a um clamor, nos leva a uma entrega. No início, os 2 primeiros versículos, ele está questionando absurdamente. Deus, não te sinto, não te vejo, e quando eu tento, teu rosto está coberto. E quando eu tento mais ainda, os meus inimigos estão à porta. Está dizendo assim, olha, a situação está tão insuportável, que olha as questões que eu tenho contigo, Deus. Presta atenção no que está acontecendo com a minha vida. E após isso, nasce um clamor, nasce uma resposta do coração de Davi, nasce algo ativo. Ele vai dizer, Deus, atenta para mim.
Deus, traga os teus olhos, traga a tua atenção sobre mim, que o Senhor preste atenção em mim, Deus, porque eu não estou sentindo nem a tua atenção. Atenta para mim. Ele traz 3 verbos imperativos aqui, ele fala assim, atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos, atenta, responde, ilumina. Ele vai dizer exatamente isso, Senhor, atenta para mim, a realidade está insuportável. Queridos, quantas coisas lá fora estão chamando a sua atenção? Trabalho chama atenção demais. Os filhos também podem chamar a atenção. Essa semana eu vi uma entrevista muito legal, queridos. Vocês podem procurar na internet, no YouTube, que é do Paulo Júnior, lá no Inteligência LTDA. Muito bom, do Vilela, lá no YouTube. Então, indico aí a entrevista que eles fizeram lá, e ele conta um pouquinho do testemunho dele. E ele vai falar exatamente isso. Da realidade, muitas vezes, insuportável da vida dele, que foi uma vida muito difícil, e quando Deus arrancou ele daquele lugar. Ele mudou completamente. Ele trouxe esse desespero, falou, Deus, atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos, traga essa beleza, essa luz nos olhos. Queridos, a gente perdeu talvez a paixão do Evangelho. Essa luz é exatamente isso que ele está falando assim, Deus, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Tem crente dormindo o sono da morte, deitado em berço esplêndido. Deus, traga a beleza da tua salvação novamente, mesmo que esteja tudo um caos na minha vida. Que isso aconteça, Senhor, que isso aconteça, Senhor. Que isso traga essa luz, que o Senhor traga essa realidade da luz. Ó Pai, por favor, responde o meu coração. É como se ele pegasse os 2 primeiros versículos e respondesse num clamor. Atenta, responde-me, ilumina. Será que tua oração não está precisando desses 3 verbos aí? Será que a gente não está floreando demais? Olha que oração pequenininha de Davi. Em menos de 15 segundos eu li um salmo. Olha que oração pequenininha que ele nos ensina. E logo ele diz, Senhor, atenta para mim. Responde-me. Senhor meu, ilumina meus olhos. Traz a realidade da salvação novamente. Queridos, o que eu aprendo aqui na oração é que quando você quebra o teu coração diante de Deus, Ele responde com a presença dEle. Não muitas vezes com a resposta que você quer. Não, às vezes, com a ideia que você tem. Mas Ele responde com a presença. E eu lembro aqui da história de Jó. Pergunto, no início ele era um homem bom, reto e justo, e no final ele conheceu a Deus. E eu pergunto, qual foi a resposta de Deus para ele? Deus se revelou. A resposta de Deus foi, eu vou me revelar. E ele começa a questionar com diversas perguntas. E ele se revela para Jó. E Jó fala assim, tá bom, Deus, eu não preciso de mais resposta, não. Fica sossegado, Deus. Já entendi. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Eu provo do Senhor. Falei de muita coisa que eu não entendia. Falei demais. Você não precisa mais de respostas, de coisas. Você precisa de Deus. E é isso que Davi nos ensina aqui, a oração, um caminho, onde eu tenho um ambiente que eu posso colocar minhas dúvidas. Esse é o primeiro ponto desses 2 primeiros versículos. Depois eu tenho um ambiente de clamor que tem que resultar das suas dúvidas. Clame a Deus, não busque respostas lá fora. Busque no nosso Deus Todo-Poderoso. Deus está falando assim, você tem dúvida? Vem para cá. Você tem crise? Vem para cá. Questione comigo, junto comigo. E no final ele termina. A partir do versículo 5, que parece que até outro Davi, não parece? Eu acho que até parece que mudou o autor, mas não mudou não. Olha o que o texto diz. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Que Davi que é esse? Não está aparecendo o Davi dos primeiros versículos, não. E essa é uma das grandes realidades que nós aprendemos em relação à oração. Oração não muda Deus. Oração muda a gente. Olha que Davi diferente. No início ele está questionando, está com dúvida, está com tristeza, está com diversos porquês da vida, está tentando explicar a vida, está sentindo o esquecimento de Deus, o encobrimento do rosto, está sentindo tristeza na alma todos os momentos, está sentindo que os adversários estão multiplicando, está sentindo tudo isso que nós também sentimos.
Mas olha a realidade dos 2 últimos versículos. Parece que algo mudou. Por quê? Porque oração como disciplina espiritual muda a gente. Nós estamos perdendo a possibilidade de crescer nessa terra porque deixamos de lado a oração. Olha que coisa mais linda, 6 versículos de oração, 6 realidades que começa com algo insuportável, que define num clamor e depois muda a vida de Davi. Querido, a gente precisa dessa mudança. Joelho no chão. Hoje a nossa irmã Diamantina estava orando aqui, eu achei lindo demais. Falou assim, a igreja não precisa estar de pé. A igreja precisa estar de joelho. A igreja não caminha de pé. A igreja caminha de joelho. E se você não conhece essa realidade, busque hoje mesmo depois desse culto. Deus, realidade está insuportável. E estou na solidão. Parece que o Senhor esqueceu de mim. E eu não sinto mais nada pelo Senhor. Chega na tua casa e faz isso. Tem um teólogo que brinca, que ele fala assim, que o problema da oração é que Deus responde, né? E Deus responde. Talvez não do jeito que você queira. Não do jeito que você quer. Mas Ele responde. Ele vai dizer assim, no tocante a mim, confio na tua graça. Querida, essa é a realidade da oração. Essa é a realidade da disciplina espiritual. Te leva para um ambiente onde você pode questionar. Te leva para um ambiente onde você tem que responder com clamor, como Davi fez. E no final você sente essa presença de Deus. Pergunta, vai ser rápido? Não sei. Não tem modelo. Talvez você ore durante 15, 20 anos. Talvez você ore hoje à tarde e já tenha a resposta. Não tem modelo. O modelo é, vai para Deus. O modelo é, pegue suas dificuldades, coloque diante de Deus. E Ele vai responder. E para encerrar, os últimos versículos, ele relembra a confiança na graça dele, de Deus. Ele faz esse clamor, Deus, regozije o meu coração na tua salvação, no versículo 5. Ele está falando assim, olha, está um caos lá fora, mas que eu lembre da tua salvação. Queridos, nós somos salvos por Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Relembra disso. Prega isso durante a semana. Bendiga minha alma, Senhor. Outra vez digo, bendiga minha alma, Senhor. Prega isso para a tua alma. Nós somos salvos. Nós conhecemos a Cristo, e nós devemos levar isso para as pessoas. Essa é a missão da igreja. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo meu coração na tua salvação, relembra o gozo da salvação, relembra que você não está aqui por causa do Diego, relembra que você não está aqui por causa da igreja presbiteriana, relembra que você não está aqui para ouvir pregação nem nada disso, relembra que você está aqui por Deus e para relembrar a alegria da salvação. Louvado seja Deus, por isso você foi salvo, querido. Lembra disso? Prega isso na segunda, prega isso na terça. Você tem aonde morar daqui um tempo. Seu lugar não é aqui. Você conhece. E é isso que Davi está falando assim, olha, para relembrar, para trazer a memória, eu quero relembrar a salvação. Louvado seja Deus por isso. E aí ele encerra com o versículo 6, que aí já é outro Davi. Aí é um Davi já cheio de graça, é um Davi transformado pelo poder da oração. Transformado por um Deus presente. Ele vai dizer assim, e é interessante que nesse texto Deus não fala, viu? Ele não diz de uma forma, assim diz o Senhor. Não tem essa ideia, essa frase de Deus. Deus não respondeu exatamente para o coração dele. Porque a resposta era a presença de Deus, a resposta era essa busca de Davi. Não tem um assim diz o Senhor. Às vezes a gente está procurando sempre assim, né? Ai, Deus, manda um raio para mim, escreve aqui na rua, assim diz o Senhor, vai pela direita, vai pela esquerda. Às vezes a gente está pensando exatamente isso. E não é assim. A palavra de Deus está mostrando essa realidade da resposta na presença de Deus. E eu quero terminar com esse último versículo. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que bem que é esse? Se os 2 primeiros versículos eram só tristeza. Se depois era um clamor de um coração. O bem é oração. O bem é voltar a essa alegria da salvação. O bem é entender e compreender essa realidade da salvação. Deus, está tudo difícil, está complicado. Eu não entendo muitas coisas. Mas, confio na tua graça. Eu confio na tua graça. Eu cantarei ao Senhor até o fim. Eu estarei aqui, quebrado, humilhado, mas eu estou aqui. Porque o Evangelho é para aqueles que estão cansados. O Evangelho é para aqueles que estão precisando de ajuda. E essa é a realidade do final. Cantarei ao Senhor,
por quanto me tem feito muito bem. Que Deus abençoe muito nossa vida, que a gente possa compreender essa verdade. Um homem de Deus, que trouxe essa realidade para a gente.